A continuación, palabras del doctor William Soto Santiago. A palavra criadora através através de toda a Bíblia. Hemos visto como Deus Nós temos visto como Deus trouxe toda a criação. a existência toda a No criação. capítulo 1 de São João também No nos capítulo 1 de São João, Deus também nos acerca da fala criação a respeito da e criação do Criador e do Criador. e nos dice E nos diz: en el principio no princípio era el verbo era o Verbo, e el verbo era con Deus e o Verbo e el verbo estava com Deus, era Deus. e o Verbo era Este Deus. era en el principio con Deus. Este Todas estava as coisas no por princípio ele foram com hechas, Deus, e todas as ele, coisas foram nada de feitas lo que por ha Ele, sido hecho e sem fue Ele, nada do que hecho. foi feito En él se fez. estaba la vida, Nele y la estava a era la vida, luz e a de vida los hombres. era a Agora luz podemos dos ver homens. Aqui o origen Podemos de ver toda agora, la creación. aqui, a El origem origen de de toda toda la a creación criação. es el verbo, A origem cual de toda a criação Deus é o Verbo, y era Dios. o qual estava com porque Deus era el e era mismo Deus. Dios en su cuerpo Porque teofánico, era o mesmo Deus de la em seu sexta corpo dimensão. teofânico da sexta el dimensão, cual, estando en su cuerpo teofánico, es o qual, estando em varão, seu corpo teofânico, hombre ele de é la um sexta varão, dimensão, um homem chamado da el sexta ángel de dimensão, Jehová, o ángel chamado del pacto, de o anjo do el Senhor cual ou anjo do apareció pacto, a los profetas del Antiguo o Testamento qual apareceu aos profetas do a Antigo Adão Testamento, y a todos los demás profetas, a Adão e a todos os demais profetas. por cuanto ellos, siendo profetas, tenían las dos E conciencias por juntas, quanto lo eles, podían sendo ver profetas, en esa tinham as otra duas consciências dimensão. juntas, eles E podiam agora, ver na outra Dios dimensão. estando en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, Agora, Deus que es un estando no cuerpo seu parecido corpo a nuestro teofânico cuerpo, da pero sexta de otra dimensão, dimensión, o qual é um corpo parecido ao Ele nosso corpo, mas llevó de a cabo outra toda la dimensão. creación, hablando Ele existencia, realizou toda toda a criação, la creación, levando, trazendo sua à palavra existência criadora. toda a criação, com E a agora, sua palavra criadora. Nosotros necesitamos ver a E través de agora, toda la Biblia nós precisamos ver através palavra de criadora que toda viene a Bíblia, del a Criador, palavra criadora, de Deus, a qual vem do Criador, el cual por medio de de su Deus, manifestación en su o qual, cuerpo teofánico, através da sua manifestação criando em seu todas as corpo coisas. teofânico, esteve criando todas as unido coisas. a sus profetas de edad E ele en edad, ungiu aos seus y ha profetas colocado de su era palabra em en era, la boca de e esos colocou a profetas. sua palavra Por na eso, boca cuando desses los profetas profetas. han hablado la palabra de Por Dios, isso, quando os profetas falaram a essa palavra de se ha ido Deus, cumpriendo esta palavra foi el se momento cumprindo correspondiente no para momento para así correspondente, materializarse para lo que que, Dios para ha assim hablado materializar com sua palavra criadora aquilo que através Deus falou com a desses sua profetas. palavra criadora, através dos Dice- seus profetas. Dios Deus disse al profeta Moisés y luego ao por medio del profeta Moisés, e logo depois através do profeta Moisés, no capítulo livro de Deuteronômio, 15, no capítulo 18, 15, verso 15, capítulo em 18, adelante, versículo 15 em profeta diante, diz assim: profeta de meio de ti, de tus hermanos, profeta como de yo, entre te ti e levantará teus irmãos como Jehová, eu, tu te Deus. levantará o Senhor ele teu Deus, oireis. a ele E ouvireis. por que o profeta Moisés disse E a ele por que oireis? o profeta Moisés Porque diz que en a él ele está ouvireis? la palabra criadora Porque de nele Dios está siendo a palavra hablada. criadora de Deus sendo Quando falada. uma pessoa escuta a palavra criadora Quando de Deus, uma pessoa crê ouve essa palavra, a palavra criadora toda de bendição Deus e hablada crê nessa nesta palavra palavra, criadora, toda se materializará bênção falada pessoa. nesta palavra criadora Conforme ela se aprende a palavra, materializará nesta pessoa. será hecho De acordo com a fé para da pessoa, essa pessoa. será feito para esta pessoa. agora, Dice, conforme a todo lo que pediste Agora a diz Jehová, assim:
de acordo a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, na assembleia, dizendo: não volte eu a ouvir a voz do Senhor meu Deus, e nem veja mais este grande fogo, para que não morra. E o Senhor disse: falaram bem naquilo que disseram, profeta lhe suscitarei de entre seus irmãos como tu, e colocarei as minhas palavras em sua boca. Onde Deus coloca a sua palavra criadora? Na boca do seu profeta, o qual ele levanta entre o povo. Toda pessoa que quer ouvir a palavra criadora de Deus tem que encontrar o profeta mensageiro para essa era e para esta dispensação na qual a pessoa está vivendo. Aí você poderá encontrar a palavra criadora de Deus. E o que este profeta de Deus estará falando? No qual Deus coloca a sua palavra. E colocarei minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo quanto eu lhe disser. Mas qualquer que não ouvir as palavras que ele falar em meu nome, eu lhe requerirei contas. E no livro de Atos, capítulo 3, versículo 22 ao 23, diz assim: eu o desarraigarei de entre o povo. Agora, podemos ver onde encontramos a palavra criadora de Deus. Assim como na sexta dimensão, nós podemos encontrar a palavra criadora de Deus no anjo do pacto, no anjo do Senhor. E logo, nesta dimensão terrena, o anjo de Jeová, o anjo do pacto, coloca essa palavra criadora na boca do profeta que ele tem para este tempo. Porque este é o véu de carne, o anjo do pacto para esta era, ou para esta dispensação, ou seja, este é o véu de carne, no qual o anjo do pacto se vela e se revela ao seu povo, nesta era ou nesta dispensação. É o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo, em cada mensageiro de Deus enviado, para, através desse mensageiro, a palavra criadora de Deus ser falada entre a raça humana. E esta palavra criadora, ao ser falada, logo ela se materializa, ou seja, logo ela materializa na terra aquilo que foi falado. Agora podemos ver que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É muito importante encontrar essa palavra criadora no tempo que a nós nos corresponde viver, assim como foi importante encontrar essa palavra criadora de Deus em cada era e em cada dispensação, pelas pessoas que viveram em cada era e em cada dispensação. Por exemplo, no tempo de Noé, houveram muitas religiões, houveram milhares de seres humanos na terra, mas a palavra criadora de Deus estava na boca de um homem chamado Noé. E os que ouviram esta voz divina, a palavra criadora de Deus através do profeta Moisés, eles se colocaram a trabalhar com Noé na construção da arca. E a arca foi construída para escaparem da destruição naquele tempo. Os que não ouviram a voz de Deus, a palavra criadora de Deus através do profeta Noé, eles não se ocuparam das coisas que aconteceriam naquele tempo e nem sequer creram nelas. E quando veio o dilúvio, então levou a todos aqueles que não creram, os quais não compreenderam, não entenderam. Como Jesus Cristo disse, ele disse: assim será a vinda do Filho do Homem. São Mateus, capítulo 24. Cristo disse, começando do versículo 37 até o 39, diz: mas como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não compreenderam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem
a qual é a vinda do Espírito Santo, do anjo do pacto, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, será em um tempo similar, paralelo ao tempo de Noé. No tempo de Noé, a palavra criadora de Deus, onde ela estava? Ela estava em Noé. Deus tinha colocado a sua palavra criadora na boca de Noé, e ele falava essa palavra criadora para as coisas que aconteceriam, e logo podemos ver que aquelas coisas aconteceram, ainda que eram inconcebíveis para a raça humana, pois sempre todas as religiões têm dito que Deus é amor, e isso é uma verdade divina. Porém, a Escritura também diz que Deus é fogo consumidor, e há tempo para amar, mas também há tempo para Deus trazer o juízo divino sobre a raça humana. E no tempo de Noé, nós podemos ver que a palavra criadora estava sendo dada através do profeta Noé. Os que receberam, creram nessa palavra e trabalharam com Noé na construção da arca, eles escaparam. Noé e a sua família escapou da destruição. Mas aqueles que não creram, veio o dilúvio e os levou a todos. E agora? Assim como foi no tempo de Noé, Jesus Cristo diz que assim será no tempo da vinda do Filho do Homem. Para este tempo final, nós estamos vivendo no tempo paralelo ao tempo de Noé, para o qual a manifestação do Filho do Homem, a manifestação do anjo do pacto, de Jesus Cristo e Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, ele estará nos dando esta palavra criadora do Evangelho do Reino. E com esta palavra criadora estará nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve hão de acontecer. E estará chamando, reunindo todos os escolhidos de Deus e preparando-nos para sermos chamados e raptados para este tempo final, antes que venha o juízo divino sobre a raça humana. Nem todos ouvirão a voz de Deus, mas a quem tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, ouça o que o Espírito diz às igrejas neste tempo final. Apocalipse 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Agora, podemos ver através de quem a palavra criadora de Deus estará sendo falada neste tempo final. Será através do anjo de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo coloca a sua palavra criadora, para que o seu anjo mensageiro a fale e dê testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, as quais se cumprirão cada uma em seu devido tempo. Mas todas estas coisas são faladas pelo Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, neste tempo final. Agora, através de toda a Bíblia, nós podemos ver a palavra criadora de Deus impressa, pois aqui podemos ver tudo o que Deus falou aos seus profetas. Por isto, a palavra contida na Bíblia é a verdade, porque é a palavra criadora de Deus. E não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus são os profetas de Deus, onde Deus coloca a sua palavra. Deus disse no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7: Porque não fará coisa alguma o Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Tudo que Deus fará, Ele primeiramente o revela aos seus profetas, e eles o revelam ao povo de Deus. E estas são as profecias divinas para se cumprirem entre a raça humana. E agora, para o tempo final, há fome sobre a terra, como também nos diz Amós capítulo 8, versículo 11: Fome, não de pão, e sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus,
esta Y ahora, palavra ¿dónde vamos a criadora. encontrar la palabra E creadora agora, de Dios en el onde día postrero? encontraremos a palavra criadora de Deus no Jesucristo último dice dia? en Apocalipsis capítulo Jesus Cristo 22, disse no verso Apocalipse 16, capítulo 22, yo Jesús, versículo he 16: enviado mi ángel Eu, para daros Jesus, testimonio de enviei estas meu cosas anjo para vos en las iglesias. testificar destas Ahí coisas es donde nas igrejas. Dios coloca su palabra Aí creadora é onde Deus coloca a este sua tempo palavra criadora para en el este corazón tempo y en la final, boca no de su coração ángel mensajero, e na boca do seu el cual anjo es enviado mensageiro, con o esa qual palabra é creadora de Dios enviado para dar com esta testimonio palavra criadora de todas Deus estas para cosas que deben testificar suceder pronto en este de tiempo todas final. estas coisas que por devem isso acontecer neste encontraremos tempo final. Que las cosas que E por el isso é ángel que de nós Jesucristo encontraremos estará que as hablando, coisas estará que o revelando, anjo do estará Senhor diciendo Jesus que Cristo han estará de falando, suceder, estará revelando e serán dizendo las que hão de estaremos acontecer viendo, são as que sucediendo estaremos en este vendo acontecendo tiempo final. neste Porque tempo en él final. estará la palabra Porque nele creadora estará de Dios. a palavra Y criadora ahora, de ¿qué es la Deus. palabra creadora de Dios? E agora, Pues o son que los é a palavra pensamientos de criadora Dios de Deus? siendo São os expresados pensamentos por de Deus Siendo sendo expressados dados por a conocer Deus, sendo a la dados a raza conhecer para humana. a Y raça los humana. pensamientos de Dios E os nadie pensamentos los de puede Deus, comprender ninguém hasta pode que não são compreendê-los expressados, até manifestados, que hablados, sejam através expressados, manifestados, profetas falados de Deus. através dos E profetas agora, de Deus. los pensamientos divinos Agora, para ser revelados, os pensamentos manifestados, hablados divinos en el para día serem postrero, revelados, manifestados, falados no último tendremos dia, en la tierra, nós teremos na llamado el terra ángel del um Señor homem Jesucristo, chamado de o através del anjo cual los do Senhor pensamientos Jesus Cristo, divinos através do qual serão os pensamentos expressados, revelados, divinos manifestados, serão expressados, revelados, manifestados, raça humana, falados para para a raça humana, las cosas que estarán siendo para habladas assim ser as cumpridas coisas que en estarão este tiempo sendo final. faladas Dice se Apocalipsis cumprirem capítulo 4, neste verso tempo final. 1, Em Apocalipse, no capítulo com 4, essa voz de versículo trompeta, 1, Cristo hablando, diz: dice, com esta "Sube grande acá, voz de trompeta, e Cristo eu te falando, ele mostrarei diz: las sobe aqui, coisas que han de e eu te suceder mostrarei as después coisas que hão de de- acontecer ou seja, as coisas que han de depois suceder destas, ou después seja, de las que já han as sucedido coisas que hão de acontecer durante depois das todos que já estes aconteceram, siglos durante e milênios todos que já esses han séculos transcorrido. e milênios As que coisas já que já transcorreram, sucederam durante as 7 as etapas coisas que já da aconteceram igreja durante as 7 Agora, etapas ou há eras da novas igreja coisas, gentia. ou há outras coisas que Agora, devem suceder há novas coisas, en este ou tiempo há final. outras coisas E que ainda essas são devem as acontecer que neste tempo final. estarão sendo dadas E a estas conhecer são as que estarão todos sendo os dadas a filhos de Deus conhecer que estarão a vivendo todos os filhos en e filhas de este Deus que estarão tiempo vivendo Sube neste acá, tempo ¿a final. dónde vamos a subir? Sobe aqui. A la edad de la Onde? piedra angular. Onde subiremos? Donde? A era da pedra El ángel angular, del pacto, que es onde o Jesucristo anjo en do Espíritu pacto, Santo, o qual é Jesus estará Cristo em Espírito manifestado Santo, en e su estará ángel manifestado mensajero, em seu anjo hablándonos mensageiro, todas estas nos cosas falando que deben todas estas coisas que suceder. devem En ninguna acontecer. otra edad o etapa Em nenhuma outra estará era Cristo ou en etapa, este tiempo final Cristo manifestado, hablándole a su Cristo pueblo, estará neste tempo final igreja, manifestado, entre os falando gentiles ao e seu luego povo, ao povo entre hebreu, a sua igreja, en la edad não entre os de la gentios, piedra nem angular. entre ao povo Porque hebreu, já as mas na outras era da edades, pedra angular, porque las as siete outras edades da eras, igreja as 7 passaram. eras da igreja E já gentia, falou, já se Deus passaram, lo que tenía que e hablar por Deus medio já de sus falou siete que ele anjos tinha que mensageiros falar através dos seus anjos, a dos las seus siete 7 edades anjos da mensageiros, igreja gentil. para as 7 eras da igreja gentia. Y ahora las cosas que tienen que E ser agora, habladas as coisas em que este devem tempo final, ser faladas neste y tempo final escuchadas por los hijos e y hijas de Dios, ouvidas pelos filhos e filhas de son habladas Deus, en la edad de la piedra angular, elas são faladas na era da pedra angular, em uma nova dispensação, na dispensação do reino, nuevo mensajero e por um dispensacional, novo el mensageiro ángel del Señor dispensacional, o anjo do Senhor Jesus por medio de Cristo. su ángel mensajero llama y junta E a Cristo, sus através do escogidos seu hombres anjo en la edad mensageiro, de ele la chama, piedra angular, reúne seus e lhe escolhidos, revela todas onde? estas cosas Na que era devem da suceder pedra angular, pronto, e ele revela conforme todas as coisas que devem acontecer em breve, de acordo toda a com Bíblia. as profecias de Por toda eso a Bíblia. encontraremos que el mensaje del Por isso, ángel del Señor Jesucristo encontraremos que a mensagem do anjo do Senhor, Escritura, Jesus toda a Cristo, Bíblia, desde o percorre Gênesis toda a Escritura, toda a Bíblia, el Apocalipse. desde o Gênesis Porque até no o puede haber Apocalipse. contradicción Porque en não el pode mensaje haver del ángel de contradição Jesucristo na com mensagem do la anjo Bíblia. do Senhor Tiene que Jesus ser Cristo com a Bíblia. conforme Tem que ser de a la acordo Escritura. a Bíblia, Escritura, el a mensaje Bíblia, del ángel a del mensagem Señor do Cristo, anjo do dándonos Senhor a conocer Jesus Cristo, todas nos estas dando a cosas conhecer
todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Agora, temos visto onde encontraremos a palavra criadora de Deus neste tempo final. Apocalipse capítulo 4 diz assim: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Ele nos fala com esta grande voz de trombeta. Toda pessoa que está vivendo no último dia estará ouvindo esta grande voz de trombeta nos falando todas estas coisas que devem acontecer em breve. Bem, e através de quem? Vamos ver aqui através de quem serão dadas a conhecer estas coisas que devem acontecer. Apocalipse 22, versículo 6 diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Para que Jesus Cristo envia seu anjo mensageiro para mostrar a seus servos, a sua igreja, e logo ao povo hebreu, as coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E toda pessoa que queira saber das coisas que devem acontecer neste tempo final, essa pessoa irá ao anjo de Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo estará em Espírito Santo manifestado, nos falando todas essas coisas que hão de acontecer em breve, porque Cristo é o Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, ele estará colocando na boca do seu anjo mensageiro, no seu coração, todas estas coisas, para que ele as possa falar, ungido com o Espírito Santo, e sejam reveladas para a igreja de Jesus Cristo e logo ao povo hebreu. Ou seja, venha esta revelação para o povo de Deus, para a igreja de Jesus Cristo e logo para o povo hebreu. E assim, possamos ter a palavra revelada de Deus, a palavra criadora de Deus, a qual nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Vejam, quando Deus foi trazer luz ao mundo, onde estava a revelação do que Deus faria naquele tempo? Pois estava naquela palavra criadora, a qual disse que haja a luz. Aí estava a revelação daquilo que Deus cumpriria, do que Ele faria. E logo que essa palavra criadora foi falada, o que aconteceu? Houve a luz, ou seja, esta palavra criadora se materializou. E agora? Para que a promessa da transformação nossa, os que estamos vivos, e da ressurreição dos mortos em Cristo se materialize, Deus, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, Ele coloca essa palavra criadora na boca do seu profeta mensageiro, na boca do seu anjo mensageiro, e Ele o unge com o seu Espírito Santo, e Ele fala ungido com o Espírito Santo, esta palavra criadora, de todas estas coisas que hão de acontecer neste tempo final. E os filhos e filhas de Deus recebem esta palavra criadora em suas almas. E esta palavra criadora se materializará nesses filhos e filhas de Deus. E nós seremos transformados neste tempo final. É assim como se recebe a fé para ser transformados, raptados. É assim como se recebe a fé, a revelação do rapto, da transformação e rapto neste último dia. Esta voz de Deus, através do seu anjo mensageiro, a qual é a palavra de Deus sendo falada através do seu anjo mensageiro, nela estará representada a grande voz de trombeta, da qual Jesus Cristo falou no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 21, quando ele disse, 31, quando ele disse, enviará seus anjos com rígido clamor de trombeta e reunirão aos seus escolhidos. Como são reunidos os escolhidos de Deus no último dia? Através da grande voz de trombeta, sob o ministério dos anjos, do Filho do Homem, baixo os ministérios das duas oliveiras, do ministério de Moisés e Elias, manifestado no anjo do Senhor,
Senhor Jesus Cristo. Onde estará esta grande voz de trombeta? Esta palavra criadora de Deus, sendo falada no último dia. Isto é, a trombeta final ou grande voz de trombeta, que para os últimos dias os filhos e filhas de Deus estariam ouvindo. Porque a trombeta final ou grande voz de trombeta é a voz de Cristo, através do seu anjo mensageiro, nos falando neste tempo final, as coisas que devem acontecer em breve. No Apocalipse, no capítulo 1, versículo do 10 ao 11, nós podemos ver esta grande voz de trombeta também, a qual diz assim, João diz, eu estava em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? É o nosso Senhor Jesus Cristo. E esta grande voz de trombeta, a qual João ouviu, é a voz do Alfa e do Ômega. Esta é a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor, ou seja, no último dia, que é o sétimo milênio, nos falando através do seu anjo mensageiro todas estas coisas que devem acontecer em breve. Campañas de oración junto a mi familia, que su palabra y bendición en mi hogar siempre puedan reinar. Campañas de oración junto a mis hermanos, que nuestras almas hoy estén en completa unidad para llegar a la eternidad. Busco dentro de mí lo que debo cambiar para estar preparado ante Dios. Él me conoce bien, más de lo que yo sé. Oh, cuánto agradezco su perdón. Escudriño mi vida, me acerco al Señor, obedezco su palabra y crece nuestra comunión. Campañas de oración junto a mi familia, que su palabra y bendición en mi hogar siempre puedan reinar. Campañas de oración junto a mis hermanos,
nuestras almas hoy estén en completa unidad para llegar a la eternidad. Dios les bendiga.